quando um ou outro não vem, passa uma semana, dá uma faltadinha, sejam bem-vindos. Vendo algumas pessoas novas aqui, primeira vez que vocês estão conhecendo a casa, Patrícia, né? Não, é a primeira vez não. Não, já veio outras vezes, Já. né? Sejam bem-vindos, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hilda, você já conhece. Já conhece. Já veio aqui, já tá virando figurinha. Bem-vindo também. Nós vamos dar início, então, aos nossos tratamentos. Lembrando que a gente está fazendo ao vivo, né? Transmitindo ao vivo essa palestra dessa noite. Dando um oizinho lá pro pessoal da live, né? O pessoalzinho da live já corre lá, já pega a aguinha para fluidificar. Aqui também, como vocês estão vendo, né? Quem quiser pode trazer a água também para fluidificar, tá bom? Do mesmo modo que o pessoal da live deixa em casa, aqui também a gente pode trazer, tá? Quem não trouxe alguma coisa, a gente tem disponível na cantina, tá? Que inclusive nós vamos estar providenciando para futuramente a gente vai reabrir a nossa cantina. Que às vezes o pessoal chega, não dá tempo de comer alguma coisa, e a gente vai providenciar um lanchinho, alguma coisa. Ajuda quem chega e ajuda a casa financeiramente falando também, né? E vamos lá os nossos recadinhos, né? A questão do celular, lembrando, desligar o celular, né? Lembrando que a casa vive de doação. Pode parecer que, toda vez aquela mulher da cabeça branca vai e fica só pedindo. Gente, gostaria de deixar muito bem claro, essas solicitações que a gente faz não é nada obrigatório, tá? De forma alguma. Cada um pode contribuir de acordo com o que pode, a gente não exige nada, tá? É que, infelizmente, a nossa casa vive de doação, tá? Por isso que toda semana a gente está pedindo. E eu sempre lembro, né? Pior do que não poder doar é não querer, né? E a gente fala, doação é de acordo com o que cada um pode. R$1, R$2, que nem a gente pede para cesta básica, 1 quilo de sal, um pacote de macarrão, sabe? Não precisa ser, que nem agora é o feijão, né? A bola da vez é o feijão, né? Não precisa ser um pacote de feijão, né? Que tá R$10. Não precisa ser um litro de óleo, tá quase R$10. Não precisa ser isso. Entendeu? Pode ser um pacotinho de macarrão, enfim, que a gente pede para auxiliar aqueles que estão, que vão e venham, nós estamos privilegiados, fala sério, né? Nós estamos numa posição privilegiada, né? Nosso armarinho, quando não está abarrotado, mas está lá, graças ao bom Deus, nada nos falta, né? Estou mentindo? Não, né? Então vamos pensar no nosso próximo e ajudar um pouquinho, tá bom? Nossos cursos, né? Nós iniciamos agora, começo agora de fevereiro, nós iniciamos nossas aulas, né? Principalmente, pessoal da live, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho a doutrina, conversa com a gente ainda está com vaga aberta, tá? O básico 1, que a gente fala que é a iniciação, né? E a gente fala que a gente não vai só falar sobre Chico Xavier, sobre Allan Kardec, a gente fala sobre Jesus. E sobre como a gente pode se melhorar e como a gente pode se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Então convido aqueles, pessoal da live, deixa aí nos recadinhos quem estiver interessado, pessoal aqui, é só falar com um de nós, que a gente tem fichinha ainda, a gente vai aceitar até quando? Primeira semana de março. Até a primeira semana de março. 6. Nós vamos estar aceitando inscrição, tá? Quem tiver interesse, só procurar a gente. Nós temos a nossa evangelização infantil, todos os sábados a partir das 8h30 da manhã, quem tiver filhos, sobrinhos, netos, agregados, traz aqui que eles vão aprender muita coisa, tá bom? Eles vão aprender o que é Jesus, e é de forma lúdica, e é bem interessante. Quem tiver essa oportunidade, não perca, tá? Os horários da nossa casa, né? Inclusive o pessoal da live, as lives mudaram, antes era 20 e 20, agora elas são durante a semana, terças e quintas às 20 horas, sexta às 14, domingo em 2 horários, 9 e 10h30, tá? Mesmo procedimento de antes, né? A gente tem as vibrações, a gente faz um passo à distância para o pessoal da live. O pessoal aqui a gente faz presencial, tá bom? Nós temos aqui uma rifa de um quadro também, que a gente está
galinhando para que a gente possa fazer as coisas que a gente precisa, né? Como vocês podem ver, tem coisas que a gente faz, mas casa é aquilo, né? Sempre tem coisa para fazer, né? Então a gente está com um belíssimo quadro aqui, quem puder nos ajudar, o valor é R$10, tá bom? Eu acho que é... semana que vem, por ser carnaval, nós não vamos ter o horário de domingo, não vamos ter trabalho na casa, nem terça-feira. Na quinta nós estamos aqui, tá? Quem quiser agendar, pode agendar para quinta, mas sábado, domingo e terça nós não vamos ter trabalhos na casa, tá? Então, se alguém quisesse programar, se programa para quinta ou o próximo domingo. Mas a live vai ter. Mas a live vai ter, então eu quero ver todo mundo lá. Domingo às 10h30 e na terça às 8 horas vai ter a live. Vai ter, vamos ter mas a live. Não vai ser aqui presencial. Mas presencial a gente não vai abrir a casa no carnaval, tá bom? Não é que a gente vai pular não, tá? Não é isso não, é o contrário. Né? A gente não vai ter trabalhos aqui na casa, tá? Mas também se necessitarem, se for algo de urgência, é só usar o WhatsApp da casa que a gente ajuda, tá bom? Eu acho que é só. Vamos então nesse instante, vou convidar vocês, convidar o pessoal da live também, a fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, e levarem o pensamento ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai amado, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Pedimos o amparo, o auxílio de toda a espiritualidade para que possamos ter um trabalho maravilhoso essa noite, que possamos, aqueles que estão aqui presentes, que possam receber aquilo que vieram buscar, o pessoal da live também, que eles possam também receber tudo aquilo que eles estão com intenção, que possamos ter um trabalho tranquilo, calmo, coberto de paz e de luz, e que possamos assimilar tudo aquilo que for falado aqui no decorrer dos trabalhos. E assim, Pai, mais uma vez agradecemos, e para darmos início ao nosso trabalho, vamos envolver com muito amor a Rosana, que vai fazer por nós a nossa palestra desta noite. Bom tratamento a todos. De nada. Vamos lá, vamos tirar um... Boa noite, crianças. Todos muito bem? Adoro ver vocês aqui. Adoro, isso é muito bom. Então vamos lá, gente. Mais uma vez o nosso vinha de luz, né? O verdinho aqui. Verdinho de esperança. Não é verdade? E que é o vinha de luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, que veio dar umas orientações aí, mais alguns puxãozinhos de orelha na gente, né? Que a gente precisa, né? E hoje a gente vai ver o capítulo 86. Saibamos confiar. É tão difícil para a gente ainda, né? Sistema assim, confiança, ainda é meio complicado. Então, vamos, Mateus, no capítulo 6, no versículo 31, vem falando assim: não andeis, pois, inquietos. Quem falou isso foi Jesus. Tá? E o capítulo 6, ele está dentro da esmola em segredo. Não precisa alardear nada do que a gente faz. Né? A gente tem que fazer, quem tem que ver o que a gente está fazendo é ele lá em cima, mas ninguém. Não é verdade? E o capítulo 31, né? O capítulo no versículo 31, está assim: abandonar-se à providência. Ou seja, vamos nos entregar na mão de Jesus? É isso que ele fala aqui. Abandonar-se à providência. Se entregar totalmente a ele. Né? Então vamos lá. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Ele vem chamar nossa atenção que a gente tem que ter as nossas atitudes. A gente tem que olhar à nossa volta e ver o que está acontecendo. Não faça,
Não posso fazer nada mesmo? Deixa para lá. Ah, isso não tem nada a ver comigo. Não foi isso que Jesus veio ensinar para a gente, né? A indiferença ou a irresponsabilidade. Pelo contrário. Passar, mas como é que eu vou? Eu fico muito nervoso, eu fico muito nervosa. Eu fico chateada, eu fico triste. Levanta o ânimo. Faça uma oração. Entrega na mão de Jesus aquela situação. Né? Não há nada que uma oração não ajude, não importa aonde seja. Que nem a gente viu lá o terremoto lá. Ah, mas eu estou tão longe, o que eu posso fazer? Faz uma oração. Para aqueles que se foram, para as famílias que ficaram. Né? Ainda mais hoje em dia, que tem várias pessoas de vários países em países diferentes. Né? Quem sabe não tinha uma família aqui no Brasil que teve um familiar lá que aconteceu aquilo. Então vamos fazer uma oração, a gente tem que, sabe, trabalhar isso dentro da gente. Não é para ficar chateado, não é para ficar triste, não. É para contribuir com Jesus e fazer uma oração. Para ele levar essa oração de carinho, de amor, para quem está precisando. Então ele não veio recomendar para a gente a nossa indiferença e a nossa irresponsabilidade, não. Nós temos uma responsabilidade muito grande na energia do planeta. Não é nem do país, do planeta. Então, quanto mais a gente orar, mais a gente vai ajudar. E mais a gente vai contribuir com boas energias para o nosso planeta. Não é verdade? O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acerto do serviço a fazer. E é verdade, né? Ele nos convida a quê? A confiar e trabalhar. É isso que ele faz. E ele alerta para a gente aqui, ó, a oração e a vigilância. Orar e vigiar. Vigiar e orar. Para que a gente não caia. E a gente não caindo, a gente vai estar mais alerta e o nosso pensamento sempre vai estar elevado. E a gente está contribuindo com a boa energia do planeta. Né? Porque às vezes fala, esse mundo está tão louco, assim, a gente foi responsável por isso também. Tá? A gente não pode sair e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Toda vez que a gente se irrita, toda vez que a gente chateia, toda vez que a gente se magoa, o que eu estou jogando para o universo? Então eu estou contribuindo com essa energia. Então é a nossa, né, responsabilidade e a nossa culpa do planeta estar do jeito que está. A gente contribui. Ah, mas eu não percebi. Então, legal, não tem problema. Então, a partir de agora, vamos mudar? Olha que coisa boa, agora eu sei. Né, que eu contribuo com mesmo que eu não verbalize, mas passou na cabecinha, pronto, já estou contribuindo. Então, vamos... Né, eu costumo falar assim, você tem que contaminar esse planeta, vamos contaminar com coisa boa? Com alegria, né? Com amor, com dedicação, com carinho. Né? Já tem que contaminar mesmo, a energia vai para tudo quanto é canto. Então vamos mandar boas energias. Né? Pede apenas combate ao pessimismo crônico. O que seria isso? Ah, não vai dar certo. Aí eu preciso viajar. Mas eu sei que eu não vou chegar a tempo no aeroporto. Ó, tá vendo? Ó, o trânsito. Aí eu tô falando que eu vou me atrasar. Ai, eu não vou conseguir. O que você está jogando para o universo? Ele vai fazer sua vontade. Você não quer conseguir viajar. Você não quer viajar. Você não quer chegar a tempo. Eu vou contribuir para isso. Mesmo que eu jogue energias boas, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, resolvi, tá? Não peguei isso, peguei aquilo, agora vamos... Sabe, ficar dando aquela energia boa. Se você se atrasar e não pegar o voo, é porque não era para acontecer. Mas, se acontece isso, a gente fica com o quê? Na raiva. Aí a gente culpa o mundo. Aí, de repente, quantas vezes já não aconteceu isso? Era para pegar o ônibus e não pegou, chegou atrasado, depois o ônibus acabou de sair, a gente chegou. Aí depois, a gente fica nervosa, fica irritada, né? E o que acaba acontecendo? Às vezes aquele ônibus tem um acidente e você não estava lá.
Às vezes você está pronta para sair, acontece algum imprevisto e você não sai naquela hora. Em vez de pegar aquele ônibus, vai pegar o outro. De repente, aquele ônibus quebrou. Então, percebe como a gente, às vezes, não percebe a sutileza do plano espiritual de dar uma segurada? A gente fica com raiva, a gente briga. Não é verdade? Só que daí, a gente fica cristalizado naquele pessimismo. Então, consequentemente, tudo que acontecer, como eu não confio, nunca dá certo então para mim, então isso daí é mais uma coisa que não vai dar certo. Não é que nem quando a gente compra a rifa. Eu vou comprar para ajudar, mas eu nunca ganho. Você já traçou o seu destino. Eu nunca ganho, mas eu vou comprar para ajudar. Eu sou uma boa pessoa. Você não pensa nem na possibilidade de você ganhar. Não, você não ganha, não. Você já Então, a gente é que põe a gente para baixo. A gente é que boicota a nossa própria vida. Não é outra pessoa, não. É a gente mesmo. Pela nossa falta de confiança. Não. Saibamos confiar. Nossa falta de confiança. Né? Então, vai pesando. Pois a culpa é do vizinho, né? Do cachorro que me assustou. Não é minha, é dos outros. Né? Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. A gente se acha pronto. Nem se achar, a gente está pronto. É só a gente assumir a nossa responsabilidade. A gente pode fazer... eu não posso fazer muito, mas o pouquinho que você faz já ajuda tanto. Já é tão bom. Né? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da casa, que é a casa que a gente está frequentando agora. Né? Então, durante a semana, o nosso bazar fica aberto a partir do meio-dia. Mas eu só posso ficar 1 hora. Ai, que bênção. A Deise, que é a coordenadora do bazar, vai arrumar. Ela vai ter companhia e você vai ter 1 horinha ali para você fazer uma coisa diferente. Mas é só 1 horinha para a gente, é muito. Para a gente é bastante. Para a gente é bastante. E depois, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se propor a trabalhar de alguma forma, né? Não pode até nem ser especificamente fisicamente, mas a gente começa a se sentir melhor. A gente começa a se fortalecer. A gente começa a se achar capaz. Eu consigo, eu posso. E aí, cada vez mais, a gente vai fortalecendo a nossa confiança, né? Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais da obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. E é verdade, os obstáculos na nossa vida, quando não é a gente que coloca, eles aparecem. Né? Durante o nosso dia, a gente tem que se policiar o tempo todo para não sair do trilho. Porque qualquer coisinha, assim, você sai do trilho. Qualquer coisa. Então, a gente vai ter dificuldades? Vai, a gente vive no planeta de prova e expiação. Alguém falou que aqui era um planeta feliz? Perfeito? Não, mesmo porque não somos. A gente não conseguiria nem viver num planeta feliz. A gente não ia conseguir, não. E a gente ainda é muito mimizento. A chuva, gente, que delícia. Vai refrescar. Eu amo chuva, gente. Então, assim, a gente não está preparado. Por quê? Porque o nosso maior problema é que a gente mesmo se sabota. A gente fala muito de obsessão. Você já deve ter ouvido falar em obsessão, né? O irmãozinho que vem e nos atrapalha. Você sabia que o nosso obsessor, o primeiro obsessor que ele tem na vida, somos nós mesmos? É o primeiro. E se vem um irmãozinho perto de mim, que a gente chama de obsessor e põe culpa nele, ele veio por quê? Porque eu me liguei a ele. Eu me liguei a ele. Só isso.
assim, não, ele não ia vir, não. Se eu estivesse bem, tranquila, com as minhas orações no dia, vigiando, ele não ia vir, ele podia ficar acertando, mas não ia nem conseguir chegar. Agora eu pego e saí do trilho. Rapidinho. Né? Então, responsabilidade nossa. O que a gente tem que fazer? Se liga a Jesus. Tem um momentinho assim, antes de xingar, conta até 10. Chico fala muito isso, né? Não deu até 10, põe um gole de água na boca. Fica, segura, não engole, segura. Respira. Né? Já avisou. Então, a gente pode sair dessa sintonia. É onde o chama aqui muquerela. Pessoa muquerela. O que significa pessoa muquerela? Murmurenta, queixosa, só reclama e só lamenta. Quanto que a gente não vê isso na nossa vida? Que é a muquerela. Vamos guardar essa palavra. Gente, vamos deixar de ser muquerela. Vamos deixar de murmurar, né? De queixar, de reclamar e de lamentar. Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes. Quando a gente lamenta, a gente está se sabotando. Vamos começar a agradecer. Agradecer tudo o que a gente tem. Tudo, literalmente, tudo. Agradece. Aí a gente consegue melhorar a nossa energia. Marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. A gente fica descrente, né? Tanta preocupação, tanta coisa, que a gente acaba, né? O medo faz com que a gente pare. E o medo excessivo faz a gente andar para trás. Porque a gente não tem incentivo, a gente ainda não tem dentro da gente fortalecida a confiança. A gente não confia, o outro ainda põe a gente para baixo, pronto, já era. A gente, daí que a gente não confia, né? A gente já não confia muito na gente, né? Vamos combinar. Porque a gente se auto-sabota, porque a gente não confia na nossa força. Né? Então, isso vai sendo reforçado dentro da gente. E é por isso que a gente tem que lutar sempre, por isso que a luta é o tempo todo. Né? Aí vamos. Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito, deliram nos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se puderem, pintariam o firmamento com a cor negra para que a mente do próximo lhe partilhe a sombra interior. Ah, por que só eu tenho que ficar triste? Por que só eu tenho que ser essa pessoa, né? Que maldiz tudo? Ah, não. Alguém tem que ficar junto comigo, para mim não me sentir sozinha. Aí eu fico feliz, não sou só eu. Não sou só eu. Tem um monte de gente. Por quê? Porque eu ponho para fora tudo aquela sombra que eu tenho dentro de mim. É aquela coisa. Se eu não estou bem, se eu não estou feliz, eu me incomodo que as pessoas à minha volta estejam bem. Então, quando eu falo alguma coisa para a pessoa se sentir mal, e às vezes a pessoa abraça essa energia e se sente ofendida, não é nada pessoal. É insatisfação da própria pessoa. Ela não está bem, ela quer que você também não estiver. Aí ela está aquela choradeira. Né? Aquela coisa bonita, ele falou aqui atrás, né? O pessimismo crônico, que está ali grudado. Para quê? Né? Eu não estou bem. Ah, não estou bem.
A turma tem que sofrer, não. Pegar ali sofrendo com ele. E agarrar. Aí o dia também. Não quero ser feliz. Eu não estou feliz. O problema é seu, eu estou feliz. Cada um com seus problemas. Você pode até ouvir a pessoa, se a pessoa está bem. Mas isso, essa energia tem que ficar lá. Você não tem que abraçar. Se solidarizar com a pessoa, legal. Mas você não tem que se envolver no problema da pessoa. Porque às vezes a pessoa não está tão mal que ela não consegue enxergar na frente dela uma solução para aquilo. Então, se você ouve, você entende, você pode até mudar um pouco o pensamento da pessoa. E se você fizesse desse jeito, será que não seria melhor? Agora, se envolve com energia negativa, você não consegue também chegar. Até o teu dia, que até há 1 hora atrás estava ótimo, agora está péssimo. Certo? A gente se envolve e a gente não pode. Né? Daí está aqui. Na terra, Jesus é o Senhor que se faz servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, suas experiências abarca as civilizações e o seu devotamento nos envolve a milênios. Desde a existência do mundo, Jesus já amava Deus, porque nós não éramos espíritos antes de vir para o plano físico. Antes da criação do nosso planeta, ele já amava Deus. Mais do que ele sofreu, a gente não sofre não. Mais do que ele sofreu, não. Temos os nossos problemas? Sim. Tem os percalços da vida? Tem. Só que a gente não é ignorado por uma civilização inteira, como Jesus fez. A gente não vai ser pregado na cruz. Jesus fez. Simplesmente porque ele amou. Então, a gente tem todas as oportunidades para enxergar a nossa vida de uma maneira diferente e melhorar aqui dentro, no nosso coração. Esse planeta está se transformando. Ele já está mais para o lado do planeta de regeneração do que de prova e expiações. E nós, vamos aonde? A gente vai conseguir encarnar no planeta Terra, quando a Terra mudar? A nossa energia vai estar uma energia boa ou ainda vai estar uma energia pesada, como a gente está vendo no mundo hoje? Se a nossa energia ainda está pesada, o nosso coração ainda está pesado, que nem a gente costuma brincar o coração peludo, nosso coraçãozinho ainda está peludo, a gente não vai conseguir viver no planeta Terra regenerado. A nossa energia não vai bater. Então, o que a gente tem que fazer? Mas o outro me xingou. O problema dele. Não abraça isso, não é seu. É uma insatisfação dele, não é seu, isso não abraça. Ele é o que ele foi. Você é o que ele falou? Não. Deixa quieto, deixa quieto. Já não existe. E reza pelo ser humano. E Jesus abençoe, e Jesus tem misericórdia. É o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que fazer todo dia. É um exercício, gente, não é fácil não. A gente rezar por aqueles que estão aí só para ver o circo pegar fogo. Mas a gente tem que fazer isso por nós. Para a nossa melhor. Aí encerra assim. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? A gente não está andando? A gente já não começou? Por que nos esforçar mais?
quando a gente entra na escola, dentro de quantos anos a gente estuda até chegar na universidade. E depois na universidade, dependendo do que você escolhe, você vai estudar mais 10, mais 15 anos. E a gente não está bem firme. Por que não no nosso dia a dia? Por que não na nossa mudança de vida? A gente não está sozinho. Jesus está do nosso lado. Ele está ali. Então a gente precisa fortalecer a nossa força de vontade, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Primeiro em Jesus, porque Ele está o tempo todo, porque Deus e Jesus não largam a gente não, viu? É a gente que larga Ele. Ele não, Ele está ali, só esperando você lembrar dele. Senão uma hora que a Clarice vai lembrar, ela vai pensar em mim e ele fica ali, esperando. Então não é ele que se afasta da gente, é a gente que se afasta. Então vamos nos esforçar mais, vamos tomar, né, as rédeas da nossa vida, vamos parar de se preocupar com o que o outro pensa, o que o outro diz, vamos fazer a nossa parte. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que é certo e errado. Então eu vou fazer o certo, mesmo que o resto faça errado. Mas eu sei o que é certo. Vamos parar de, vamos deixar de ser Maria da Casou? Todo mundo faz. Aí eu falo assim, graças a Deus eu não sou todo mundo, eu sou a Rosana. Com todos os meus defeitos. Não sou perfeita não, quem sabe. Né? Mas está muito defeito. Entendeu? Mas eu sou a Rosana, eu não sou todo mundo. Então a Rosana, mesmo que todo mundo ache que a Rosana está errada, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o certo. É isso que a gente começa a fazer com a gente. Porque na hora que a gente dá tudo na água, você olha para o lado, olha para o outro, cadê o povo? Ó, sumiu, você está sozinho. Mas na hora de dar pitaco, tinha um monte, não tinha? Na hora de falar que você tinha, que você tem, que você não tem que fazer, um monte. Aí você dá tudo na água, olha para os lados, cadê? Estou sozinha? Não, sozinha não. Ah, Deus está aí, Jesus também. Aí a gente lembra dele. Né? Então vamos fazer isso, vamos tomar as rédeas, né, da nossa vida. Aí eu trouxe para a minha vida, que linda. Ela fica do meu lado. Eu vi aqui o Filipenses, capítulo 4, versículo. Qual é o versículo mesmo? Anotei aqui, porque é por 6 e 7. Vamos lá. A gente se acostuma, tá? Achei. Tem assim, ó. Esse versículo 4 está assim, últimos conselhos. Tem um monte ali, mas eu vou falar esse item, o 6 e o 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, a gente só se coloca para Jesus, pede para Ele, suplica para Ele. Só que faça a sua parte. Né? E isso é importante. A gente tem que fazer o quanto antes. Para a gente conseguir melhorar aqui dentro e viver bem no novo planeta, quando ele se transformar para a regeneração. A energia é mais suave, o bem vai falar mais alto. Então, olha para aqui dentro. Qual que fala mais alto, bem ou mal? Certo? Então, vamos agora, né, acompanhando o pessoal da live, todo mundo voltou? Conseguiu voltar muito bem, que bom. Então, pessoal, agora... lembrando que o pessoal da live, que a gente teve um apagão aqui. É, a gente teve um apagão aqui, tá, gente? Por isso que eles ficaram perdidos. Aí, mas a gente voltou. Estamos aqui todo mundo vibrando para que tudo desse certo. Tá bom? Agora a gente vai, né, em conjunto, né, todo mundo,
Então nós vamos, o pessoal da live já todo mundo pegou sua aguinha, né, gente? Então vamos lá. Então vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos, nossos corações. E nesse instante vamos dar aquilo que a gente tem de melhor dentro do nosso coração. Amor, paz, serenidade, fé, esperança, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Envolvendo, Pai, cada ser desse planeta em muito amor, esperança, força de vontade, para que possam realizar o que precisam e o que desejam. Vibremos, Pai, em especial por todos aqueles países que se encontram em conflitos. Pedimos também pelo nosso Brasil, muita paz, muita serenidade e muita fé. Vibremos paz, amor, saúde para todos aqueles que se encontram doentes, ou nos hospitais, ou em suas casas, que cada um seja fortalecido na sua fé e na sua força de vontade. Vibremos também, Pai, em especial, por todos os idosos, todas as crianças, todos os moradores de rua, todos aqueles que foram colocados nos nominhos, nas vibrações. Que Jesus abrace a cada um com muito amor e fortaleça a sua força de vontade e a sua fé. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus por todos os lares, em especial pelos nossos lares, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. E deixemos, Pai, uma vibração aberta, com muito amor, muita paz, serenidade, esperança, saúde, para que o plano espiritual possa levar aonde mais quiser necessário. E pedimos ainda licença para vibrar por nós mesmos. E assim, Pai, nessa serenidade, nessa paz, nessa alegria, vamos pedir que Jesus abrace a cada um de nós nesse instante. Que Ele possa nos aliviar de nossas dores, aliviar o nosso pensamento, o nosso coração, daquilo que nos aflige, que nos incomoda, que nos afeta de alguma forma. E agora, vai colocando no lugar paz, fortalecendo a nossa esperança, a nossa força de vontade, deixando para a gente uma flor bem grande, a flor que a gente mais gostar. Ele vai colocar na mão de cada um de nós, para que essa flor continue nos fortalecendo e nos amparando. E assim, vamos agradecendo a esse carinho, a esse cuidado, a esse amparo, de toda a equipe que esteve aqui ao nosso lado, nos fortalecendo, agradecendo mais ainda ao nosso querido Mestre Jesus e Deus, nosso amado Pai, por mais esse cuidado, por mais esse carinho, por mais esse aprendizado que tivemos na noite de hoje. E pedimos que sempre nos acompanhe, nos fortalecendo e nos amparando a todos os momentos. E sempre nos lembre, Pai, para nunca nos afastarmos de Ti. Que assim seja, graças a Deus.